E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje, o seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do Jornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que... Opa, deixa eu ver se saiu aqui certinho. Vamos ver se está saindo o áudio certinho aqui. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Ah, tá saindo certinho o áudio. Então, maravilha. São 19 horas e 2 minutos. Hoje é dia 7 de março de 2023. Uma ótima noite a todos vocês que, mais uma vez, estão ligadinhos aqui no Jornal A Voz do Povo. E hoje teremos novamente, né, o convidado, aquele convidado especial que é o seu Miguel Ângelo, respondendo a diversas perguntas sobre a doutrina espírita. Tá bom? Lembrando que amanhã, no jornal de quarta-feira, estarei trazendo vários casos referentes à nossa cidade, à zona rural principalmente, hein? Me enviaram aí, me colocaram, inclusive, me incluíram em grupos da zona rural, onde que eu vou estar trazendo vários vídeos e falando sobre a zona rural. Amanhã, quarta-feira, não perca, hein? A partir das 19 horas, ao vivo. Inclusive de bairros aqui também, da 4L e tal. Olha, muita coisa para amanhã para o jornal, tá certo? Eu agora já estou enviando já o convite aqui ao seu Miguel, né? Espera aí só um pouquinho. Pronto. Opa, o que houve aqui, gente? O que eu estou fazendo aqui? Ah, tá. Ao seu Miguel, colocando aqui. Pronto. E agora sim, né? Agora sim, já vamos ter o prazer de trazê-lo muitas entrevistas. Antes de alguma coisa, quero também mandar uma boa noite, né? E a todos aí que estão aí ligadinho com a gente. Já vamos ter muitas perguntas. Olha, as perguntas de hoje é complicado, hein, meu? Tem umas perguntinhas que eu vou dizer uma coisa, viu? Só o seu Miguel mesmo para responder, que é sobre a questão. Deixa eu ver aqui uma coisinha, hoje é terça, né? Deixa eu ver aqui onde estão as perguntas. Estão aqui, ó. As perguntas, olha, as perguntas não param, gente. É complicado. As perguntas não param de vir no meu WhatsApp para ser feito ao seu Miguel Ângelo sobre a doutrina espírita. São muito simpatizantes, graças a Deus, muitas pessoas cada vez mais se aprofundando e querendo aprender e principalmente querendo saber sobre a questão espírita. Mas nada melhor do que ele, né? Seu Miguel Ângelo. Boa noite, seu Miguel. Tudo bem, meu querido? Olá, Geraldo. Muito boa noite a você. Muitíssimo boa noite ao seu público que nos honra com esse convite de participação junto a vocês, sempre com o intuito de oferecer informações a respeito da doutrina espírita. E para isso, Geraldo, nós temos que reconhecer o seu esforço de nos trazer até aqui, nos oferecendo esta oportunidade para um público que está habituado com o jornal A Voz do Povo, de grande penetração e representatividade em toda a região. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a aceitação do seu convite, principalmente a sua disponibilidade. Inclusive, vamos aqui já a Manaca dando boa noite, ao Geraldo e tal. Fernanda Fonseca, boa noite, seu Miguel, olha, a Fernanda Fonseca, boa noite, Miguel, e boa noite, Jornal do Povo. Tá aí, então. E várias outras pessoas, daqui a pouquinho eu vou estar citando mais nomes, mas vamos à primeira pergunta, seu Miguel Ângelo, que deixamos do jornal passado, porque são muitas perguntas e o tempo é curto. O que é, olha bem, o que é, eu também tenho uma dúvida, o que é animismo? O que seria animismo, seu Miguel Ângelo? Bem, animismo é uma palavra derivada de alma. Alma, animismo. O animismo é empregado na doutrina espírita
em relação às questões vinculadas à comunicabilidade dos espíritos. Quando os espíritos se comunicam conosco, eles se utilizam de médiuns. Médiuns são aquelas pessoas que têm essa faculdade de perceber com mais clareza e com mais efetividade os espíritos. Alguns médiuns são videntes, outros são audientes, outros são psicofônicos, ou seja, aqueles que falam os pensamentos que são dirigidos pelos espíritos. Então, as manifestações mediúnicas são aquelas que têm origem no mundo espiritual e, portanto, as entidades espirituais fazem a comunicação através desses médiuns. No entanto, quando o médium não consegue captar o pensamento dos espíritos para transmiti-los a nós, muitas vezes o médium se utiliza das suas próprias ideias, dos seus próprios pensamentos. Então nós diríamos nesse caso que se trata de uma comunicação do animismo, ou seja, da alma do médium e não do espírito. Então, animismo é este fenômeno que ocorre nas comunicações mediúnicas quando os espíritos não se fazem presentes e o médium, então, expressa aquela comunicação por sua conta, sua vontade e com o seu próprio pensamento. Então, o animismo é este fenômeno produzido pelo médium que expressa a respeito de si mesmo e não dos espíritos. Tá vendo? Só o senhor mesmo para responder, viu? E como diz, para toda pergunta existe uma resposta, né? E é uma realidade, né? Aqui agora, seu Miguel Ângelo, a segunda pergunta, e é até complicadinha ela, hein? Bem complicada. Olha, se Deus nos criou e sabe de nossas necessidades e já nos enviou Jesus, para que consultar os espíritos? É a pergunta de um telespectador. Isso. É uma pergunta difícil, né, Geraldo? Mas nós vamos tentar responder. No Espiritismo, a primeira questão colocada no nosso Livro dos Espíritos, que é a obra básica da nossa doutrina, a questão número 1, pergunta-se ali, o que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa de todas as coisas. E, portanto, quando nós analisamos os atributos da divindade, ou seja, as qualidades que Deus possui e que nós podemos alcançar, não todas, evidente, porque somos imperfeitos, não conseguiríamos atingir a integralidade das faculdades divinas, então nós oferecemos a Deus aquilo que Deus deve ser pelo que ele não pode ser. É uma questão filosófica que traz muitas respostas quando nós nos questionamos a respeito de Deus. E para todas as religiões, essa deveria uma pergunta a ser feita com muita frequência. O que Deus deve ser, porque nós não temos toda a certeza, mas pelo que ele não pode ser, isso nós temos certeza. Então Deus, por exemplo, não pode ser injusto. Deus não pode ser vingativo. Deus não pode ser aquele que privilegia uma criatura em prejuízo de outra. Então são alguns dos atributos da divindade. Portanto, um desses atributos é o que nós chamamos de onisciência, ou seja, saber de todas as coisas. Não somente das coisas que já existem, como aquelas que vão acontecer. Então Deus tem a consciência do futuro, sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Nesse âmbito, ele nos concedeu o governo de Jesus. Jesus tem a delegação divina, ou seja, tem por Deus oferecido os recursos para governar a humanidade da Terra. Então Jesus é um procurador de Deus junto à humanidade. Poderíamos dizer assim, numa linguagem bem humana. Agora,
A pergunta, e nós vamos repetir a pergunta porque ela merece uma consideração toda especial. Se Deus nos criou e sabe de nossas necessidades e já nos enviou Jesus, para que consultar os espíritos? Então, primeiramente, na doutrina espírita, nós não consultamos os espíritos. Esse é o primeiro ponto. Quem consulta os espíritos são adivinhos, são prestidigitadores, são médiuns videntes que não são espíritas, são ledores de sorte, são ledores de mão. Esses consultam os espíritos. E, portanto, os espíritos, para nós, dentro da doutrina, eles não são consultados. Eles se manifestam por sua livre vontade, através da passividade dos médiuns. Então, no espiritismo, nós não consultamos espíritos. Agora, se Deus sabe das nossas necessidades e enviou Jesus, por que os espíritos vieram trazer a doutrina espírita? Então eu estou refazendo a pergunta, porque no espiritismo, como nós não consultamos, nós então perguntaríamos, por que Deus enviou o espiritismo? Por uma questão muito simples, porque Jesus não pôde dizer todas as coisas. Jesus, no Evangelho de João, ele vai nos oferecer uma ideia daquilo que seria a vinda do Consolador, ou do Paracleto, ou do Espírito de Verdade, dependendo do evangelista que se leia, ou das traduções que se busquem. Então, Jesus veio para nos ensinar uma revelação, que é a lei do amor. Esta é a grande revelação que Jesus nos traz. E nos trouxe também muitas lições que estão apresentadas no Evangelho, especialmente lá no Sermão da Montanha, nos atos da vida de Jesus. Por exemplo, Jesus aparecer em espírito depois da sua morte é demonstrar, portanto, que a vida continua. Ele está nos dando uma prova da imortalidade. E Jesus, como espírito, veio se comunicar, sim, com os homens. E os homens não foram consultá-lo, os apóstolos não consultaram a Jesus. Jesus se manifesta primeiramente para Maria Madalena, depois para os amigos no cenáculo, e vai oferecendo uma série de lições após a sua morte. Portanto, Jesus nos dá uma lição de que os espíritos voltam para se comunicarem com os homens. Agora, por que o espiritismo veio mesmo depois de Jesus? Porque Jesus, como dissemos, não pôde nos dizer todas as coisas. O Evangelho de Jesus, portanto, é incompleto, porque ele diz, a uma certa altura, crede em mim, crede também em Deus, e eu rogarei ao Pai, para que vos envie um outro Consolador, o Paracleto, ou Espírito de Verdade, que virá para relembrar o que eu disse. Ou seja, ele estava afirmando que o que ele disse seria esquecido ou seria deturpado. Para ensinar coisas novas. Ou seja, ensinar coisas que Jesus não ensinou. E ficar convosco para todo sempre. Então, relembrar o que ele disse, ensinar coisas novas e ficar conosco para todo sempre, só pode ser uma ordem de ideias, uma doutrina. Porque aquilo que ficaria conosco para todo sempre é aquilo que nós conquistamos pelos nossos esforços como conhecimento, como ciência, como compreensão. Então, se Jesus disse que o Paracleto viria ensinar coisas novas, significa que ele não ensinou tudo. Então, para esse nosso telespectador que enviou essa pergunta muito inteligente, nós diríamos que o Espiritismo é o Paracleto, é o Espírito de Verdade, é o Consolador que Jesus prometeu. Porquanto, o Espiritismo agora, por sua vez, vem revelar as leis espirituais, a que Jesus não pôde fazê-lo, por conta da dificuldade de compreensão dos homens daquele tempo, de há 2000 anos atrás. Então nós vemos Jesus, por exemplo, falar
da vida após a morte numa única vez, numa parábola, que era a parábola do mal-rico e Lázaro. Quando então, nessa parábola, Jesus apresenta um cenário do mundo espiritual. Quando então o mal-rico se encontra numa situação de dificuldades, de dramas de consciência, em função do estilo de vida que ele havia levado. E Lázaro, que na realidade não é um nome, mas era uma qualidade daquele homem que possuía chagas no seu corpo. Então, portanto, Lázaro era o sinônimo de anceniano, aquele que era portador da doença da lepra, que nós já não chamamos mais lepra, mas nós chamamos anseníase. Então, esse Lázaro, espírito, que vivia na terra junto ao mal-rico e que se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. E este se vestia de púrpura e se regozijava com todos os bens e facilidades materiais. Os dois morrem. Um é levado ao seio de Pai Abrão. Pai Abrão, naquela época, era de fato a representação do fundador da raça judaica. Abraão foi aquele que fundou o povo judeu. E, portanto, como senhor da raça, está ali ao lado dele, em espírito, porque Abraão também já era morto, está Lázaro. E agora o mal-rico pede a pai Abraão que Lázaro venha até ele para descedentar aquela situação de um fogo em que ele se encontra. Era um drama de consciência. E pai Abraão diz a ele: entre nós e vós existe um abismo, de tal sorte que os que estão aí não podem passar para cá. Pai Abrão, na parábola de Jesus, está falando sobre planos espirituais diferentes. Aqueles que são os espíritos infelizes devido às suas defecções, aos seus desvios durante a vida na terra, como o mal-rico, entenda que não era o rico que estava em tormentos, mas era o mal-rico. Aquele que não soube se conduzir com a sua fortuna, não praticou a caridade, não auxiliou quem precisava, que no caso era Lázaro. Então, é a única menção que Jesus faz com mais clareza a respeito do mundo espiritual, desse mundo após a morte que todos nós enfrentaremos. E, portanto, o Espiritismo vem para cumprir a promessa de Jesus, para relembrar o que ele disse, ensinar coisas novas sobre o mundo espiritual. E através da comunicabilidade dos espíritos e da sistematização das ideias que os espíritos trouxeram, é que Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Então é errado, como já dissemos aqui em seu programa, Geraldo, nos referirmos ao espiritismo como sendo espiritismo kardecista. O espiritismo não é de Kardec. Kardec foi só quem organizou as informações dos espíritos. Então os espíritos trouxeram-nos essa nova ordem de ideias, apontando e mostrando qual é o estado futuro das nossas almas após a morte. Então esta é a grande revelação da doutrina espírita, que também, por ser cristã, tem como lema: fora do amor em ação não há salvação. Então, nós deixamos de acreditar num paraíso ou no inferno para podermos compreender, através do Espiritismo, que uma consciência apaziguada e pacificada, ela possui dentro de si o bem do dever retamente cumprido. Portanto, ela está num estado de celeste harmonia. E aquele espírito que foi criminoso, que se desviou, que fez o mal, este então estará em tormentos, porque no mundo espiritual ninguém foge da própria consciência. O mundo espiritual caracteriza-se por nos colocar de frente à própria consciência, num julgamento em que a consciência é quem dita o que nós fizemos e o resultado do que fizemos, com todos os fatos atenuantes e agravantes.
e a consciência profere a nossa sentença, dizendo-nos se nós somos responsáveis, então nós temos dramas de consciência e vivemos, portanto, no plano espiritual, em associação com outros espíritos infelizes, criando esta comunidade que no livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar, que você até já veiculou aqui algumas partes, Geraldo, ali apresenta-se o umbral. O umbral é esta associação, esta sociedade dos espíritos sofredores, que não bem se conduziram na Terra durante a sua vida física. E os espíritos equilibrados estão na colônia Nosso Lar, ali ajudando aqueles que necessitam serem amparados e encaminhados. Então, qual é a doutrina no mundo que apresenta o mundo espiritual com todos os seus contornos? A partir das informações dos próprios espíritos. E, portanto, cai por terra aquela frase em que se afirma: ninguém voltou para contar. O Espiritismo diz que muitos voltaram para contar. E eles trazem-nos as notícias desse país, além do túmulo, e depois da morte física, quando então o Espírito se manifesta na sua condição de Espírito imortal, vivendo nesse mais além, que afinal é o mundo de origem, de onde nós viemos e para onde todos nós voltaremos. São as respostas que a gente tem que ficar prestando bem atenção mesmo, viu? Seu Miguel, antes da próxima pergunta, temos aqui a Fernanda Fonseca dizendo: Miguel é uma pessoa de luz. Tá vendo, seu Miguel? Fernanda Fonseca. É bondade da Fernanda, a Fernanda não me conhece. Mas está dizendo que é de luz, então isso é bom. Pelo menos estamos na luz, né, seu Miguel? O Everton... É bondade. Pode falar, pode ficar à vontade. Não, eu ia dizer que era uma bondade dela e mandar um abraço para a Fernanda. Tá aí, então. Aí, Everton Direitinha Pitu, dando boa noite. Ao Fábio Madeira também dando boa noite. Muita paz e muita luz. A Luciana Toledo dando boa noite. Geraldo, o senhor Miguel também. Tá aí, deixa eu ver. A Denise Silva, boa noite, parabéns. Ao Pedro Queiroz TG, boa noite, abraço do Pedro Queiroz TG e Sônia Suardi, parabéns. A Isa Santana, um beijão, Isa, você e toda a sua família, minha querida, tá dizendo que lição, hein? Tá vendo? Aí a Fernanda Fonseca está dizendo: gratidão, senhor geral, por trazer essa pessoa maravilhosa para nós aí, tá vendo? Querido, hein, meu amigo? Um abraço grande ao meu professor. Olha só, professor, hein? Bom, professor, nós só estamos aprendendo realmente. Com certeza estamos aprendendo aqui com esse professor, seu Miguel Ângelo. Seu Miguel Ângelo, antes da próxima pergunta, eu quero, deixa eu ver aqui, o que eu ia trazer mesmo? Eu vou trazer, são 19h25. Eu vou trazer um pequeno, deixar o senhor tomar uma aguinha gostosa. E a próxima pergunta é bem perguntada mesmo, viu? Que, na verdade, eu não saberia responder, mas o senhor é complicado, né? O senhor responde tudo mesmo. E responde com sensatez, tranquilidade e com verdades. Isso que é bacana. Olha só o que a pessoa pergunta aqui, ó. Quero conhecer um centro espírita, mas como vou saber se o centro é de doutrina espírita ou se é mesa branca? É uma dúvida muito grande que, inclusive, eu tinha e tenho até hoje, para essa diferença. Mas daqui a pouquinho, o senhor Miguel Ângelo, por gentileza, que nós vamos para uma pequenas pausas para os nossos comerciais, para o senhor tomar sua aguinha, e já voltamos já. Não saia daí, hein? A festa continua no Clube Recreativo de Itapetininga. Sábado, dia 11 de março, às 23 horas. Tem o melhor dos anos 70, 80, 90 no Clube Recreativo de Itapetininga. Você vai, né? Opa.
A Unimed Sul Paulista conquistou pelo segundo ano consecutivo a nota máxima na avaliação do IDSS realizada pela ANS. Somos referência em qualidade, acesso, sustentabilidade e gestão. Pode confiar. Unimed Sul Paulista. Direta com o estado de espírito de qualquer pessoa. Antes da frase, a festa é você que faz, vem. A música faz a festa. As batidas inexplicáveis dominam sua mente, corpo e até mesmo sua alma. Especiais casamento. Especiais formatura. Especial 15 anos, debutantes. Você não vai perder, né? Estamos voltando. Voltamos, são 19h28, né? E lembrando que hoje é dia 7 de março de 2023. E estamos aqui com a ilustríssima presença do senhor Miguel Ângelo. Ele que é presidente, principalmente responsável local da doutrina espírita. Tá bom? E, senhor Miguel, lembrando aqui que o vereador Miguel Turmeiro está assistindo a gente aí também e mandou um áudio aqui para mim colocar para o senhor aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos lá. Meu amigo, esse homem é amigão meu pra caramba, meu. Cara, muito belo, seu Miguel. Esse homem é um exemplo de pessoa. Conseguiu ouvir, seu Miguel? Consegui. É o meu xará, o Miguel, que era lá da cidade de Guari, agora reside há muitos anos em Itapetininga, vereador, né, legislador da nossa aqui do município. Um abraço para você, Miguel. Quanto tempo que eu não o vejo, mas não esqueço. Olha. Cara, muito belo, seu Miguel. Esse homem é um exemplo de pessoa. Ai, meu Deus. Daí, então, eu disse para ele que ia colocar para o senhor ouvir o áudio dele, e realmente aqui é tudo ao vivo, mas é feito mesmo. O que eu digo que vou fazer, eu coloco mesmo. Seu Miguel, obrigado por já ter tomado a sua aguinha, né? Tá agora com a garganta afiadinha aí para poder responder. Então, uma outra pergunta de telespectador aqui. Antes de alguma coisa, vamos ver aqui o que estão os comentários aqui. A Fernanda, o meu professor, a Isa Santana. Abraço, Geraldo, você é demais, meu amigo. Um beijão, Isa, um beijão ao maridão, às netas, aos netos, a toda a família aí, tá bom, minha querida? E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí para os menos favorecidos em nossa cidade, tá bom, Isa? Um beijão, meu amor. E deixa eu ver. E um abraço ao seu maridão, né? Seu maridão, sabe que eu com ele a gente se diverte, né? Só com as nossas conversas. Mas deixa eu ver então aqui o que mais aqui. Tá bom? Lembrando que amanhã, quarta-feira, estarei trazendo muitos assuntos aqui referente à nossa cidade, inclusive muitos vídeos e cobranças que estão me fazendo lá da zona rural. Inclusive ontem me colocaram em 3 grupos, com cada grupo com mais de 256 pessoas nos grupos, e 3 grupos, hein? Então, só nisso aí já dá mais de 600 pessoas, e me colocaram nos grupos lá da zona rural de vários bairros, Gramadinho, Gramadão, Pescaria, Varginha, e Poço Tupi, Conceição, de tudo quanto é área da zona rural. E estão me enviando vários
cobranças e vários vídeos para mim poder trazer aqui no jornal A Voz do Povo, e amanhã estarei trazendo aqui para vocês e, logicamente, enviando o nosso Poder Executivo e o Poder Legislativo para que eles executem o trabalho e a cobrança de vocês, tá bom? Vamos então aqui trazer a próxima pergunta, seu Miguel Ângelo. Quero conhecer um centro espírita, mas como eu vou saber se o centro é de doutrina espírita ou se é mesa branca? Tem alguma diferença, seu Miguel? Bem, esse termo mesa branca, ele não é um termo espírita, né? Mas o que acontece nas casas espíritas, nos centros espíritas, é que nós temos muitos grupos de estudo. E nós, então, nos reunimos no entorno de uma mesa, porque é mais confortável sentar-se em uma cadeira com os braços apoiados, os livros colocados sobre a mesa. Então, as casas espíritas têm essa ideia. Fala-se, popularmente, que mesa branca seria um centro espírita voltado ao bem. E mesa preta seria um centro espírita que não é do espiritismo de Allan Kardec, voltado ao mal. Dizem assim, mas são informações que nós precisamos primeiramente esclarecer. Um centro espírita de orientação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec é uma casa de estudos, é uma casa de auxílio, muitas com trabalhos sociais, é uma casa onde se reúnem pessoas que têm afinidade e gosto pela doutrina espírita. Para se conhecer um centro espírita, pode-se primeiramente tirar informações com os seus frequentadores, aqueles que frequentam a casa espírita, e perguntar-se ali como que é a condução das atividades dentro do centro espírita. Aqui em nossa cidade, Geraldo, nós temos vários centros espíritas com orientação kardecista, né? Não é certo o termo, mas é o termo que as pessoas usam, com a codificação fundamentada por Allan Kardec, ouvindo os espíritos. Nós temos, por exemplo, na rua Pedro Marques, 866, o Centro Espírita O Caminho. Nós temos ali, o Caminho, por exemplo, tem reuniões públicas domingo às 19 horas. Quem quiser conhecer, é um centro espírita desta orientação, com toda a segurança, realiza ali trabalhos muito importantes e de esclarecimento. No domingo, 19 horas, Centro Espírita O Caminho, ali tem o Evangelho, uma preleção do Evangelho, e depois os passes, né, que é a fluidoterapia. Ali na rua Quintino Bocaiúva, 795, o Grupo Espírita Guerra Junqueiro, todas as quintas-feiras, às 20 horas, há reunião pública aberta para aqueles que queiram ali comparecer, também para a preleção do Evangelho e passes. Aquele outro centro espírita lá na rua Alexandre Neri, 101, que você frequenta, Geraldo. Às quartas-feiras, às 19h30, tem lá também a reunião pública do Evangelho e do passe. E tem o Centro Espírita São Vicente de Paulo, ali na rua São Vicente de Paulo, ao lado do necrotério. Existe também o Centro Espírita Maria de Nazaré, lá na Vila Belo Horizonte. Existe o Centro Espírita Imancheira, lá no bairro da Chapadinha. Então, essas casas que nós estamos mencionando, existe o Centro Espírita A Caminho da Luz, lá no bairro Vila Palmeira, né? Então, são casas espíritas com essa orientação, que estudam Allan Kardec, a sua codificação, o espiritismo. Para as pessoas que querem conhecer, eu diria que para frequentar as reuniões públicas, as reuniões que estão abertas ao público, e ali vai se ouvir quais são os fundamentos da doutrina espírita, vai se ouvir falar de Evangelho do Cristo, vai se ouvir falar de Deus, vão se falar de orações. Então, essas são as casas que nós, assim, nos lembramos de relance. Então, nada melhor do que conhecer, do que frequentar essas reuniões públicas e perceber como a pessoa se sente lá dentro, como que a pessoa desenvolve a sua percepção de ali estar. Dessa maneira, a pessoa vai fazer um juízo dela mesma, com a responsabilidade dela pela escolha.
nós dizemos assim, aquele que gostaria de frequentar uma casa espírita, está à busca de uma, que frequente todas, essas que nós citamos, e se fixe naquela que melhor se sentir, porque aí é uma questão de... Agora, um centro espírita que não é da linha da codificação de Allan Kardec, que tem rituais, que cobram dinheiro, cobram valores, que fazem ritos com animais, que recebem espíritos, né, que exigem isto ou aquilo dos presentes. Então, esses não são aqueles que praticam o espiritualismo da sua maneira, não são da linha do estudo de Allan Kardec. Né? Por isso que nós, como representantes da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Itapetininga e região, nós citamos esses centros, que nós temos a plena convicção de que são centros confiáveis, que têm os propósitos no bem, que são centros espíritas que cultivam o Evangelho do Cristo e, portanto, estão alinhados com o pensamento de Jesus. Entendi. E, na verdade, aqui em Itapetininga, seu Miguel, quantos centros de doutrina espírita temos? Nós tínhamos 9 centros espíritas aqui ligados à USE. Né? 9? 9, tem ali o Cristo Redentor, ali também, se não me engano, ali é a Rua João Evangelista, parece certo. Que é isso mesmo. Né? Esses que nós citamos, Maria de Nazaré, o Caminho, o Guerra Junqueiro, Allan Kardec, o Bezerra de Menezes, lá no Jardim Bela Vista, né? A Caminho da Luz, que é esse centro, lá da Vila Palmeira. Ali, eu acho que é ao lado ali da Camargo, aqui no centro, né? Então, de Paulo, que nós citamos. Né? Meu sogro frequentava muito ali. É isso, o irmã Sheila, lá na Chapadinha. Então, essas são as casas espíritas, né? E tem as instituições espíritas, tem o Aquílio Brochieri, lá no Taboãozinho, que tem um excelente trabalho social junto às mães gestantes. Lá no Bezerra de Menezes, no Bela Vista, tem o Sopão Fraterno, de segunda a sábado, servindo-se ali à tarde, a sopa para aqueles que quiserem ali comparecer. Né? É tudo gratuito, franqueado através de trabalhos voluntários dos grupos que ali se unem para fazer um trabalho social de amor ao próximo, um trabalho de fraternidade. Então essas casas espíritas, Geraldo, são assim muito confiáveis. Aqui em São Miguel Arcanjo tem o Centro Espírita Allan Kardec também, homônimo, né? Da Casa Espírita aqui de Itapetininga. O Capão Bonito também possui o seu centro, né? Então são casas confiáveis. São casas confiáveis. E aqui eu vou fazer até uma propaganda, Geraldo, se você permite. Imagine, fique à vontade. No céu. Nós temos na Rádio Difusora, Super Difusora de Itapetininga, nós temos o programa O Terceiro Milênio, que todos os domingos às 11 horas, há 35 anos no ar. Faz 35 anos, né, que ali um grupo de espíritas que trabalham na divulgação da doutrina se revezam 3 a 3 para levar temas. Por exemplo, o tema desta última semana, do domingo passado, foi Brilhai a Vossa Luz, que é uma passagem do Evangelho. Falou-se ali a respeito da nossa iluminação íntima, de como isso deve ser feito, como isso se dá, as orientações que a doutrina espírita nos oferece. Então, no dia 1º de abril, já que nós estamos fazendo propaganda, Geraldo, no dia 1º de abril, no Clube Venan Soares, será levada uma peça teatral para o público, que chama-se Os Mundos de Chico Xavier. Olha, que bacana. É uma peça teatral do dia 1º de abril, onde 2 atores contracenam através da autoria de Miguel Filiage, que imaginou essa peça. E essa peça teatral é o diálogo de Bezerra de Menezes Espírito com Chico Xavier após a desencarnação do Chico. Então eles se encontram no mundo espiritual e ali eles travam um diálogo entre eles
trazendo ensinamentos, visões a respeito do Espiritismo. Então, lá no Clube Venâncio Aires, existem já os ingressos à venda, né, para essa peça que será levada ao público dia 1º de abril, como também lá na Academia Ativa, ali no Jardim Itália, também estão já vendendo antecipadamente os ingressos. Então, aqueles que quiserem assistir uma peça teatral de qualidade, espiritualizante, cristã, com a mensagem espírita, fiquem será à vontade. Dia 1º de abril, que hora seu... É dia 1º, acho que às 20 horas, Geraldo, mas nós oportunamente... Depois eu vou pegar mais detalhe com o pessoal lá da... Isso, e já vou ver onde que estão à venda e tal, para mim divulgar a partir de amanhã já aqui. Eu tiro uma foto e mando a foto do folder por WhatsApp para você, e você divulga para nós. Seria uma contribuição de sua parte, tá bem? Não, imagine. Agora, aproveitando aqui, ó, a Andréa Gonçalves dando boa noite. Deixa eu ver, a Andréa Gonçalves ainda diz assim: é a melhor igreja que eu conheci. Na minha opinião, gostei muito de ir no centro da Bela Vista. Da Bela Vista é o Bezerra de Menezes. É o Bezerra onde tem de Menezes, o sopão. na Bela Vista? Isso, Aí, tá vendo? Então, onde tem o sopão fraterno lá, né? Nós faremos para os moradores de rua, para aquelas pessoas mais necessitadas, toda tarde, né, de segunda a sábado, tem o sopão fraterno a partir das 4 horas, 16 horas da tarde. No sábado de manhã tem o crianças que vão ali na evangelização infantil ali da vida. Só uma dúvida só, seu Miguel, qual é o nome mesmo dos apresentadores? Tem um apresentador que eu conheço ele há muitos anos, da difusora que apresenta o Terceiro Milênio, né? Bom, são vários, né? Ali é o seguinte, o Marco Aurélio... O nome dele, um meio fortão... o Diniz, Paulo Diniz. O Cabo Diniz, exatamente. Cabo eu trabalhei Diniz. com ele há muitos anos de 80, mais ou menos na Rádio Clube de Itapetininga. Então. Inclusive, eu fui operador de som do programa da Rádio deles, Clube. Na Rádio então, Clube, há dos anos 80. Aí depois passou o comunicador e aí foi. Você sabe, Geraldo, que o programa Terceiro Milênio começou na Rádio Clube. Começou na Rádio Clube com o Diniz e com o Ivan de Paula. Eles iniciaram lá. E eu era operador de som do programa na época. Olha aí, você já estava perto do espiritismo, então. Tá vendo só? O Diniz é uma pessoa maravilhosa, o Ivan também é uma pessoa super bacana. Mas grandes amigos. Relembrar, tá vendo? Agora me lembrei. O seu Miguel Ângelo aqui também, a Isa Santana dizendo: Geraldo, nos ajude falando da vaquinha online da minha sobrinha, Eliana Souza. Ela tem leucemia, síndrome de César, um câncer raro. Precisamos muito da ajuda do povo. Em breve, depois você me passa os maiores detalhes, Isa, no meu WhatsApp, aí para mim estar divulgando e principalmente divulgando o site e o link da onde está sendo feita essa vaquinha, tá bom? Para aí toda a população estar a par do assunto. E antes das próximas perguntas, seu Miguel, que a próxima pergunta é a seguinte: se a pessoa, quando morre, sua alma continua vivendo, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Me pergunta, seu Miguel. Mas espera aí, seu Miguel, antes do senhor responder, eu quero mostrar e indicar principalmente para toda a população esse maravilhoso filme que foi um enorme sucesso e continua sendo o maior sucesso, e indico a todos que virá, inclusive, o número 2, mas esse que é o Nosso Lar. Assista o trechinho. Olá, André. Como está? Que lugar é esse?
Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe. Há corações orando por você. Que isso? André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Tá aí, um filmaço, hein, seu Miguel? Pelo amor de Deus, esse Muito bom. Filmaço, hein? Eu não me canso de indicar ele às pessoas, porque realmente é muito bonito. Deixa eu ver aqui agora. Olha só, por coincidência, hein? Coincidência do destino, olha só, hein? Tem tudo a ver com Lázaro, olha. A Andréa Gonçalves disse, eu ia ajudar a fazer a sopa e os cafés da manhã de domingo com meu falecido esposo lá, o Lázaro. Olha, por coincidência... aí já vem a pergunta. Se a pessoa, quando morre, sua alma continua vivendo, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Muito interessante a pergunta. Mas se nós formos consultar os evangelhos, nessa passagem que fala sobre a chamada ressurreição de Lázaro, nós perceberemos que as irmãs de Lázaro procuraram Jesus. Porque a família ali que se constituía de Marta, Miriam e Lázaro, eles viviam próximos a Jerusalém, no chamado Vaal de Betabara, ou Betânia. E Lázaro então sofre um processo e que ele vai ser então inumado, ou seja, vão colocá-lo no túmulo, mas as irmãs vão até Jesus. E Jesus estava em Magdala, a cidade de Magdala. E ali, uma das irmãs diz a Jesus, se estivesses lá, Lázaro não teria morrido. E Jesus dá uma resposta, essa é a mais importante da passagem. Jesus diz assim, Lázaro não morreu, ele dorme. Eles voltam então para Betânia e Jesus faz aquela que foi conhecida como a ressurreição de Lázaro. Na verdade, Jesus tinha dito que ele não havia morrido. E hoje nós entendemos, a respeito disso, quando a medicina estuda a letargia ou a catalepsia. Muitas pessoas consideradas mortas voltam à vida. Hoje, a ciência já não mais define como o estado de morte aquela situação ou aquele estado que se chama morte clínica. A morte clínica, que detectava-se através de alguns exames, como, por exemplo, a dilatação das pupilas, a respiração e outros, já não é mais considerado como um exame afirmativo para um estado de morte. Hoje, a morte é definida pela medicina humana como sendo a morte cerebral. Então, nós podemos dizer que naquela situação, e Jesus aqui assim afirma, que Lázaro não morreu, ele dorme. Ele estava no estado de letargia ou de catalepsia. E que Jesus, com os recursos da sua ciência, que foge à nossa compreensão, mas que é uma lei natural, está ligada à chamada lei dos fluidos, ele impregna Lázaro de uma vitalidade para que ele despertasse, não da morte, mas daquele estado de morte aparente. Porque, inclusive, Geraldo, existe um fato muito conhecido aqui no Brasil de um artista de telenovelas da década de 1960, 1970,
você vai se lembrar do Sérgio Cardoso. O Sérgio Cardoso, ele foi considerado morto naquela época, foi enterrado, e depois de alguns anos foram fazer a mudança dos seus restos mortais para um outro túmulo. E ele estava virado no caixão. Então, entende-se que ele foi enterrado, mas não estava morto. Ele devia ter sofrido um desses estados de catalepsia ou letargia e despertou dentro do túmulo e certamente se debateu até que veio de fato a morte cerebral, porque essa notícia, né, que chegou à época dava conta desse estado, de que o cadáver não estava na mesma posição em que foi enterrado. Então significava que ele não morreu. Então nós fazemos, dentro da doutrina espírita, essa associação, primeiramente levando em conta que Jesus aqui afirma que ele não morreu, que ele dormia. Então ele foi despertado, né? Despertou-se Lázaro, e então ele vem ao estado de vigília, como nós chamamos. Ele acorda daquele estado de letargia ou de catalepsia. É assim que nós entendemos. Então, portanto, Lázaro não morreu. Agora nós perguntamos, né? Jesus foi crucificado e teve a morte física, mas ele voltou em espírito, continuou vivendo, né? E existe, inclusive, o que alguns historiadores e estudiosos do Evangelho chamam de o Evangelho de Jesus após sua morte, após a crucificação, porque ele surge em 4 ou 5 ocasiões depois de ter sido morto. As pessoas dizem que ele ressuscitou com o corpo, e o Espiritismo nos diz que existe um cordão fluídico que liga o corpo físico ao corpo espiritual. E esse cordão fluídico, ele se fixa, dizem os videntes, na base posterior do crânio, à altura do tronco encefálico. Se esse cordão fluídico for rompido, e esse cordão fluídico, eu estou falando que é do mundo espiritual, é do corpo espiritual. Rompido esse cordão, não se volta à vida. Agora, pode-se perder a consciência e entrar num estado de morte aparente e retornar à vida. Aliás, existe um livro de um autor americano que se chama Moody Jr. O título desse livro é Experiências de Quase Morte. E são relatos de pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e depois voltaram à vida. E essas pessoas dão o testemunho e relatam, então, o estado em que viveram no mundo espiritual, uma vez que a morte física acabou não acontecendo. E elas, que foram consideradas clinicamente mortas, voltaram a viver. É o mesmo caso de Lázaro, dos Evangelhos. O seu Miguel Ângelo, aproveitando o momento aqui, também acabei de receber o WhatsApp aqui, o doutor Marcelo Tetsui, médico, que inclusive está de coordenador médico lá da maternidade, mandou um abraço ao senhor, viu? Está assistindo, mandou um abraço ao senhor. Doutor Marcelo Tetsui. Um abraço, doutor. Deixa eu ver outra, antes da próxima pergunta, que a próxima pergunta também é complicada, seu Miguel, esse público, eu vou dizer uma coisinha, gosta de colocar o senhor encostado na parede mesmo, viu? Mas são as dúvidas, né? Nada melhor do que ser tirado as dúvidas, não é verdade, seu Miguel? Sem dúvida. Então, olha, antes de alguma coisa, quero mandar um parabéns aqui, deixa eu dar o parabéns aos aniversariantes do dia, né? A Karina Domingues, também a Daiane Fernanda, a Juliana Maria Severino, também a Vanessa Cristina, a Magali Neri Alapone, também Gabriel Almeida. Esses são os aniversariantes do dia que eu tenho aí nas redes sociais, tá bom? Nas redes sociais, e que eu desejo a todos vocês maravilhoso dia, uma saúde e felicidade próspera, e que o ano que vem nós possamos estar aqui novamente cumprimentando-os e dando parabéns pelos seus dias, tá bom? E dizendo, ainda bem que estamos acordados, né?
mais um novo dia. Daí, seu Miguel Ângelo, a próxima pergunta é a seguinte. Deixa eu ver. Eita, nós, hein? Se o aperfeiçoamento humano se dá através das sucessivas reencarnações, por que é que Jesus voltará a essa terra? Repetindo, se o aperfeiçoamento humano se dá através das sucessivas reencarnações, por que Jesus voltará a essa terra? Bem, primeiramente, nós temos que considerar que as reencarnações sucessivas, elas servem para o aperfeiçoamento, para a evolução, para o progresso do espírito. Esse progresso se dá em duas frentes. Primeiramente, nas questões intelectuais. As criaturas vão aperfeiçoando a inteligência através das vivências na Terra. Mas também a evolução se dá no mundo espiritual, naquele que nós chamamos de estados de erraticidade, ou seja, o intervalo entre duas reencarnações. O espírito também aproveita-se ali no seu mundo de origem, que é o plano espiritual, para aprender e se aperfeiçoar. E depois vem à Terra para demonstrar qual foi o grau de evolução que ele adquiriu. No entanto, Jesus é um espírito puro. Jesus vive em comunhão com o pensamento de Deus. Jesus foi o ser mais perfeito que esteve na Terra. E a Terra, como planeta, escola, não tem nada para oferecer de conhecimentos a Jesus. Portanto, Jesus não tem nenhuma necessidade de voltar à Terra, ou de reencarnar na Terra. Porque Jesus encarnou na Terra uma única vez, que foi numa missão de amor, para trazer a mensagem desse sentimento e apresentar um Deus de amor, de perdão, um Deus de misericórdia, e oferecer as lições para a felicidade do homem. Todos aqueles que assumem as lições de Jesus na vida íntima, e assim se expressam, vão ganhando amplitude e aperfeiçoamento de tal forma que já vão experimentando estados de felicidade. Até que, completado todo um ciclo de aperfeiçoamento, já não tem mais necessidade de reencarnar nas vidas sucessivas. Jesus está nesse caso, é um espírito puro. Então, a volta de Jesus à Terra, como se diz, ou o segundo advento, nós entendemos, e agora é uma interpretação do Espiritismo, que Jesus volta à Terra na figura, nos postulados e nas propostas e nas verdades que a doutrina espírita apresenta. Por isso nós chamamos a doutrina espírita de o cristianismo redivivo, porque o espiritismo veio retirar aquele tom de misticismo que havia em torno da figura de Jesus, veio explicar quais eram as lições, quais os fundamentos, e oferecer ao nosso entendimento tudo aquilo que Jesus não pôde oferecer àquela época, por falta de condições de compreensão humana. Então, o segundo advento de Jesus, na verdade, é o Consolador que ele prometeu, o Espírito de verdade, que ele dizia, viria à Terra em meu nome, né? Em nome dele. Então, o Espiritismo é a volta de Jesus à Terra, não mais na figura do Espírito puro, do Cristo de Deus, mas de uma ordem de ideias, porque uma ordem de ideias não pode ser perseguida, não pode ser morta. Então, brotou a partir dos Espíritos em vários pontos da Terra, e assim Jesus cumpre a sua promessa de que ele voltaria na figura do Espírito de verdade, do Consolador ou do Paracleto, que é o Espiritismo. Está sem som, Geraldo. Opa, perdão. Que é muita gente aqui falando comigo no WhatsApp ao mesmo tempo. A Isa Santana dizendo, obrigado, senhor Miguel, pelos ensinamentos. Aí, tá vendo? E realmente não deixa de ser uns ensinamentos, são respostas com ensinamentos, né? A
Andréa Gonçalves, ela está dizendo aqui, eu acho que o senhor melhor para entender melhor a fala dela, ela colocou aqui, volta sim. Minha filha voltou como filha do meu esposo, mas no passado ela era a mãe dele. Meu falecido, ele tinha tumor na cabeça, então ele tinha umas horas de criança. Aí minha filha só falava, Zico, me escuta, e para de ser rebelde. Aí ele parava e ficava quietinho, porque o tumor deixou ele uma criança. Ela está dizendo de reencarnação. Nós todos, com exceção de Jesus, precisamos reencarnar. Então ela está certa também. Mas Jesus não encarnará na Terra mais, nós acreditamos nisso, porque não precisa. Aí, já deu uma tranquilidade também para a Andréa Gonçalves, está vendo? Seu Miguel Ângelo, já finalizamos por hoje, e olha, tem mais perguntas, e olha, se o senhor ver a lista aqui de perguntas, tá grande. Mas amanhã é dia 8, independente de ser dia 8 e especial para, vamos dizer assim, o mundo e internacionalmente, e Brasil, que deveria, na verdade, ser considerado todos os dias, né? Mas amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem a todas as mulheres, seu Miguel Ângelo. Pegou o senhor de pé na curta agora, né? Mas eu gostaria que... Aí para o senhor não existe segredo. Fez pergunta, o senhor manda ver. Fique à vontade, seu Miguel. Primeiramente, nós gostaríamos de externar o profundo sentimento de gratidão às mulheres. Porque as mulheres é que oferecem a oportunidade de nós voltarmos à vida. As mulheres exercem a faculdade da maternidade. Nada mais sagrado do que a maternidade, que é uma forma de cocriação com Deus. Os espíritos são criados por Deus, mas os corpos humanos são concebidos pelas mulheres. Portanto, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a todas as mulheres. Há aquelas que são mães e há aquelas que são potencial, que um dia serão mães. E nós temos dito que a humanidade tem melhorado, especialmente graças às mulheres. Porque existe uma pergunta no Livro dos Espíritos a respeito da lei de igualdade, que ali está colocada a seguinte questão: as funções para as quais estão destinadas as mulheres são tão importantes quanto as dos homens? Veja que existe na questão um certo machismo. Mas olha a resposta dos espíritos superiores: mais importantes, porque são elas que lhes dão as primeiras noções. Então, a maternidade oferece a oportunidade não somente de um novo corpo, para nós voltarmos à Terra, mas são as nossas mães, que nos cuidam naquele momento das grandes fragilidades do bebê ou da criança que volta ao cenário da Terra através do ventre bendito de todas as mães. Então, as mulheres, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e o profundo respeito a todas elas, porque estão agora conseguindo o lugar que lhes cabe em nossa sociedade. Não mais aquele machismo estrutural das mulheres, porque as mulheres são frágeis na aparência, mas elas têm a força mais forte de todo o universo, que é o amor. Então, nós nos lembramos aqui da mulher mãe de Jesus, Maria Santíssima, Miriam de Nazaré, que representa a grandeza e a pureza de alma que as mulheres todas alcançaram e alcançarão um dia, graças à maternidade. E Chico Xavier dizia que as mulheres, em relação à maternidade, têm um segredo entre elas e Deus, que é a maternidade. Então, parabéns a todas as mulheres. O mundo tem se tornado melhor graças a vocês, mulheres. Muito obrigado.
Daí essa foi a palavra do seu Miguel Ângelo, tá bom? E que realmente vai, com a disponibilidade dele na terça-feira que vem, estar aqui novamente, deixando a última mensagenzinha aqui, que é da Andréa Gonçalves, que diz: obrigado, Geraldo, por trazer esse grande homem aqui no seu programa, para poder não falar, mas sim contar em nossos ouvidos o conselho que nós precisamos ouvir. Gratidão, tenha uma ótima noite. Tá vendo só? Também a Fernanda Fonseca dizendo: gratidão por essa bela mensagem, seu Miguel. Deus abençoe grandemente. Boa noite a todos. Tá aí. Seu Miguel, fique com Deus, porque com Deus nós estamos. E estaremos. Traz a gente, sempre vem gente. Mais uma vez, muito obrigado e gratidão por ter aceito o convite aqui no jornal A Voz do Povo, onde é o povo falando com o povo. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Boa noite a todos. Muita paz. Amém.